Mas falando também sobre o mercado automotivo e todas as questões que envolvem as vendas, nós vamos conversar agora com o presidente da FenaBrave, que é a Federação Nacional, dos Revendedores, Alarico Assunção Júnior, na divulgação dos dados em relação ao mês de março. Alarico, boa tarde. Houve um bom comportamento em relação às vendas? Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Realmente houve, em virtude de quê? Precisamos explicar. Esse faturamento que houve e, consequentemente, essa distribuição do mês de março ocorreu de vendas realizadas nos meses anteriores. Então, são vendas programadas. De qualquer maneira, foi um resultado positivo com referência a meses anteriores. Porém, se nós agregarmos o período do acumulado, trimestre de 20 e trimestre de 21, tivemos uma perda de 6,50%, Marcelo. Sem dúvida. Em 2020, Alarico, o aprofundamento da crise, a pandemia chegou para valer na terceira semana de março, né? Então, janeiro e fevereiro foram meses normais. Claro que janeiro sempre tem aquela queda, porque há um ótimo desempenho em dezembro, depois, inclusive, até o setor, Perfeito. Há paralisação. Mas, de qualquer forma, já é um dado, nesse momento que vivemos aí, o mais agudo da pandemia, então, grande preocupação daqui para frente. O que ocorreu foi o seguinte: quando veio a primeira onda do coronavírus em março do ano passado, nós dispunhamos de estoque, tanto estoque de concessionário como estoque de fabricantes. E isso fez com que nós pudéssemos atender os pedidos em carteira ou as vendas realizadas nos locais onde, naturalmente, foram permitidos a abertura total de uma concessionária. Agora, já as vendas de março da agora, elas estão comprometidas, como tem ocorrido mês a mês, por paralisação de produção muito forte, falta de componentes é o essencial, principalmente aí componentes eletrônicos, e o lockdown que foi aplicado nas principais cidades ou nos grandes mercados, onde tem uma geração de volumes maiores, Marcelo. Sem dúvida. São Paulo totalmente fechado, Alarico? São Paulo ainda estamos aí com esse decreto em vigor até no domingo, com a crença de que não venha a ser renovado esse decreto e nem extendido, nós poderemos estarmos abertos para atender o nosso público presencial a partir do dia 12 ou na próxima segunda-feira, na capital e no estado de São Paulo, de maneira geral, Marcelo. Sem dúvida. São Paulo representa praticamente 30% do mercado nacional, então já há uma preocupação em relação ao fechamento das concessionárias e, ao mesmo tempo, também das montadoras. Algumas marcas paralisaram, né, Alarico? Perfeitamente, quase que na sua totalidade. Nós temos aí montadoras, no caso de motos, principalmente na Zona Franca de Manaus. A grande maioria dos fabricantes e montadoras estão sediadas no estado de São Paulo e, consequentemente, a falta de componentes, quer seja para automóveis ou muito fortemente também para caminhão. Vocês não refizeram suas projeções, as projeções no início do ano, né? Elas evidentemente não contavam com esse período mais agudo aí da pandemia e um novo isolamento social, o fechamento das atividades. Em relação às previsões, o que você imagina daqui para frente? Claro, teremos aí a expectativa do avanço da vacinação, mas numa escala muito inferior da necessidade brasileira, né? Perfeitamente, muito oportuna a sua pergunta. Marcelo, a FenaBrave e o setor da distribuição como um todo, nós temos por metas de que 3 meses é um sinal, 6 meses é uma tendência daquilo que ocorreu como sinal nos 3 primeiros meses. A FenaBrave deveria ter revisto esses percentuais e essa projeção para o ano de 21. Em virtude de falta de previsibilidade, nós vamos deixar para fazer daqui 30 dias ainda, porque não temos uma previsibilidade para saber ainda da continuação dessa nova onda do coronavírus, que tem afetado muito fortemente as nossas empresas, a distribuição de veículos e também a produção no que se refere à geração de volume de veículos, quer seja no caso de motos, de automóveis e caminhões. Acreditamos que dentro de 30 dias esses números serão revistos. E, lamentavelmente, a persistir como está, os números sofrerão uma baixa, sofrerão uma queda, e levando em consideração que a nossa base já é muito baixa.
Sem dúvida, né? O Brasil tem capacidade para produzir 5 milhões de veículos. No ano passado, em razão da pandemia, a produção chegou a 2 milhões. Havia uma expectativa, inclusive, de um crescimento nas vendas de 2 dígitos, mas aí temos essa segunda onda agora, né, Larico? Ela pode afetar, sem sombra de dúvida, e como já tem afetado. Agora, eu queria fazer uma observação, se você me permite, separar a segmentação. As motos estão hoje com 60, 90 dias de entrega. Cresceu-se demasiadamente a questões do delivery, a entrega de um medicamento, de um pequeno malote, de uma pequena encomenda. Até porque, em detrimento também do transporte coletivo, que é o nosso papel também, os consumidores estão optando pelo transporte individual. A moto tem, naturalmente, uma alavancagem muito grande nisso. E o carro, que nós chamamos o carro comum, o carro de entrada, também cresceu substancialmente. E em virtude de que não temos ainda o veículo novo na disposição, os veículos de menores preços, eles estão hoje dando uma comercialização muito forte no chamado usado e no seminovo. E no caso do caminhão, se nós agregarmos aí por faixa de capacidade de tonelagem, caminhões acima de 30 toneladas de carga, tem já com venda comprometida até setembro, outubro do ano corrente. Em virtude de quê? Do agronegócio e muito fortemente pela soja, Marcelo. Sem dúvida, mais uma vez o agronegócio trazendo aí, não está sentindo efeitos a exemplo do que aconteceu em 2020. Alarico, como é que hoje as concessionárias fazem? A gente sabe que há uma mudança muito grande em relação aí à relação do consumidor com os carros, com as marcas. Sabemos que haverá uma grande mudança. Hoje é possível pela internet você configurar e comprar um veículo. O fechamento das concessionárias, até que ponto atrapalha aí em relação ao setor? Essa questão da presença do consumidor na concessionária ainda é vital? Olha, sem sombra de dúvida, eu quero afirmar que a tecnologia, a internet, as vendas online é uma ferramenta de grande valia a nós também, distribuidores de veículos, e teve um crescimento muito exponencial. Porém, se nós separarmos principalmente as grandes metrópoles, os grandes centros de volume e com o interior, que esse país é um país de dimensão continental, a venda presencial é muito importante. O comprador tem ainda por meta verificar o carro que ele está comprando, levar um parente, um amigo e mostrar: esse é o veículo que eu estou adquirindo. A venda presencial corresponde, mesmo na pandemia, quase que 70% do nosso negócio. Então, a abertura, já que concessionário, isso é provado, não há aglomeração. Quem dera que a nossa atividade, é o nosso ganha-pão, houvesse aglomeração para compra de veículos e de produtos que geram mobilidade tão essencial. Não tem, nós estamos dentro do maior rigor e não poderia ser diferente na preservação de vida e com total obediência às legislações sanitárias no comportamento, mais uma vez, preservar vidas de clientes e também dos nossos colaboradores, Marcelo. Sem dúvida. Alarico, agora, de fato, existe essa expectativa, então, do anúncio da extensão ou não da fase mais restritiva. Os números ainda da contaminação são números aí expressivos. O setor pode buscar uma alternativa jurídica também para tentar uma reabertura? Não, nós não pensamos e não estamos isso no escopo da FenaBrave. O que nós fizemos deve ser lembrado com referência ao absurdo da majoração da alíquota do ICMS, lamentavelmente, do Estado de São Paulo. Isso tem prejudicado, até porque você mesmo mencionou no início da nossa entrevista, São Paulo corresponde 29% de toda a comercialização de veículos 0 quilômetro no Brasil. Se não fosse a questão também dessa majoração estrondosa de 207%, teriam tido um volume superior, mesmo com as lojas ainda fechadas. Porém, é um problema, é um agravamento que ocorre no Estado de São Paulo e por representar um volume tão importante na nossa cadeia de distribuição, Marcelo. Nós agradecemos a participação de Alarico Assunção Júnior, presidente da FenaBrave, trazendo os números aí de venda dos veículos 0 quilômetro em todo o Brasil e também abordando essa questão aqui no estado de São Paulo com o fechamento total das concessionárias. Alarico, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Muito obrigado, Marcelo. Saúde a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado.